Bom dia, pessoal. A história de Lúcifer, que muitos não contam e que muitos inventam, né? E mais precisamente eu tenho um total aprendizado em falar sobre Lúcifer. Porque, vamos lá, quando eu era da igreja, eu falava que Lúcifer é o diabo. Mas por quê? Porque era só aquilo que me passava dentro da igreja, né? Então, o fato de me passar isso aquilo foi o que eu aprendi. Então, eu passava para as pessoas, dentro das pregações, o fato que Lúcifer era o diabo e que tinha seus anjos caídos e etc, etc, etc. Pessoal, eu li a Bíblia 5 vezes, de ponta a ponta, tá? Eu tive que aprender, tá bom? Então, para debater de Bíblia, pode chamar qualquer pastor aí. Qualquer pastor. Mestre, que bandeira e pastor. Debater de Bíblia, a gente debate com a beleza. E tem muitos mitos e alguns livros que se aproveitam alguma coisa sobre Lúcifer e outros que não se aproveitam nada. Alguns livros têm uma parte verídica e outros livros têm outras partes que não são verídicas. Mestre, você vai citar esses livros? Em hipótese alguma eu vou citar. Como eu disse ontem na minha live, na minha história de vida, Lúcifer, ele foi um anjo. Quem nos criou foi Deus? Cristão? Sim. Quem criou a gente foi o Deus que a Bíblia fala, né? Que criou o mundo, que criou. Mas raciocina comigo. Ele é um Deus. Mas quem criou Deus? Será que ele foi igual um mágico que foi lá, nasça anjo, nasça isso, nasça o querubim tal, nasça o arcanjo Miguel, nasça isso, aquilo mais lá? Quem são os pais de Deus? Depois de muito estudo, pessoal, estudos que eu tenho total convicção de que eu não estou errado. Não existe um único Deus. É a mesma coisa dos ufólogos. Se existem ufólogos, é porque alguma base referente a alienígenas, ETs, etc, e coisa, já se foi dada, entendeu? Ninguém é alguma coisa que não seja por acaso, né? Eu só posso falar se uma maçã é doce se eu morder ela e provar dela. Eu só posso dizer se eu gosto de melancia ou não se eu comer ela. Eu só sei se é verdade se eu passar por ela. Entendeu? Eu só sei se é verdade se eu passar por ela. E dentro dos meus estudos, que não foram poucos, né? E que ainda estudo, apesar de um pouco tempo parado devido a essas turbulências de muita coisa mesmo acontecendo. É tanta coisa boa na minha vida acontecendo que acontece que muitas das vezes você não tem nem tempo, mas precisa tirar um tempo, né? E Lúcifer, sim, foi um anjo que foi expulso do céu? Não. Os homens colocaram que ele foi expulso, né? Os homens que escreveram a Bíblia. Mas é estranha a história, né? Foi expulso do céu porque queria ofuscar o brilho de Deus e queria ser mais do que Deus, porque era orgulhoso, porque
teve a peleja no céu e teve guerra e etc, etc, etc. Ô pessoal, Lúcifer não é burro. Apenas uma terça parte dos anjos, apenas uma terça parte dos anjos foi guerrear com o exército para tudo. Ele não é burro. Ele é o portador das chamas, ele é o portador da sabedoria. Como que um Deus, hoje Deus, Lúcifer, portador da sabedoria, será que ele foi burro o suficiente para pelejar no céu, para brigar? Sabendo que iria perder? Ele não é burro. Então não houve peleja no céu, coisíssima nenhuma. A Bíblia, ela tem suas partes onde o próprio homem decidiu escrever da forma que ele quis e pronto. Apesar que a Bíblia é toda misturada, né? Foi traduzido por diversas línguas e modificadas para uma boa leitura, e hoje em dia ninguém mais entende nem a Bíblia. De fato. E não, Lúcifer, vou falar aqui a história de Lilith, tá, pessoal? Vou falar uma história real, bonita, e que é a verdade história, é a verdadeira história. Quem foi Lilith? Gênesis. E criou Deus os céus, a terra, o mar e etc, os animais selváticos e aquáticos, tudo conforme a sua espécie, macho e fêmea. E no final ele falou assim, e seja fecundos, né? Ou seja, produzir. E só Adão, que também era uma criatura, ele criou sozinho. Estranho, né, a Bíblia falar nisso? Se o próprio Deus já queria fazer um circo para ele ali, para ele brincar como se fosse aquelas caixinhas de formiga, ele criou todos os animais, macho e fêmea. Todas as criaturas, né? Assim como a Bíblia fala, todas as criaturas, macho e fêmea. E só Adão que ele criou, macho. Adão ia fazer o quê? Ia ser um caracol, assexuado, ia engravidar, ia fazer tudo sozinho? Vamos lá. Vamos saber que história é essa, né? E por último, Deus criou o homem do pó da terra. Quando se fala a pessoa humana, identifique-se homem e mulher. O ser humano, a pessoa humana, o homem em si é distinguido pelos dois sexos, homem e mulher. Tá? Só que eu vou falar como que de fato era para estar na Bíblia, que não botaram, tá? E criou Deus Adão e Lilith do pó da terra. Aí o que aconteceu? Lilith, como a Bíblia e Deus cristão, por ser um Deus orgulhoso, e ele criou a mulher justamente para servir, então ele queria que Lilith servisse a Adão, né? Que a Lilith fosse a varoa, que ela fosse a virtude, a base, a escrava de Adão, se melhor dizendo. Só que ela não era burra, ela queria direitos iguais. Pode ter havido de Lúcifer ter descido ali no Jardim do Éden e falado, poxa, conversado com ela, vai, quem sabe, né? Ninguém sabe. Que ela poderia ser ela mesma, que homem nenhum precisaria dominar ela. E ela se retirou do jardim. Fugiu, não quis conversa do jardim. Foi para o deserto. E lá no deserto encontrou a quem a amparasse. Quem são
os daimons, demônios, que para muitas pessoas hoje são os diabos, os filhos do diabo, os filhos de Lúcifer e tal, aquela coisa toda. Mas não, deuses, que tornam a dizer, daimon em grego romano significa a palavra espíritos, deuses, os não nascidos. E as pessoas não conseguem absorver isso. E ela não quis, apesar que mesmo assim Deus mandou uns anjos lá buscar ela, mas não acharam ela e ela não quis. E hoje ela se tornou a rainha Lilith, ela e Lúcifer. Olha só, coisa linda. Lúcifer e Lilith, a unificação. Aí vem o resto da história lá da Bíblia, né? E Deus viu que Adão estava triste, andando pelos cantos tristes, tal. Então, colocou Adão, fez Adão pegar no sono, retirou uma de suas costelas e criou Eva. Para quê? Para falar que hoje vocês são uma só carne, um só espírito, um só corpo. E aí sim, ter a submissão do erro que o próprio Deus cometeu. Criou o homem e a mulher do pó da terra. Por que os dois não poderiam ser iguais? Se criou a semelhança dele. A sua imagem e semelhança. Se formos parar para pensar, pessoal, a gente, vou botar Deus, vou botar aqui só os tamanhozinhos. A gente só é desse tamanho aqui abaixo de Deus, ó. Deus cristão em cima, e a gente só é desse tamanho aqui abaixo dele, porque ele criou a gente a imagem e semelhança dele. Outro Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele fez isso, ele criou, porque já existia. Como você vê na Terra lá, a Terra era sem forma e vazia. Mas já existia tudo. Já existia planeta, já existia tudo, era sem forma e vazia. Se existia a Terra, já existia, só que sem forma e vazia. E existia vários planetas e etc, e anos luzes naquele negócio, tantos e toda coisa. Mas era sem forma e vazia. Né? Nem à toa que a Bíblia não explica os dinossauros. Não explicam. E começou a história de Eva e Adão, aquela história que todo mundo conhece. E Lúcifer, por sua vez, depois que a humanidade... Lúcifer sempre foi justo, depois que se criou, porque bem antes da humanidade, né, nascer, Lúcifer já tinha... Primeiro que Lúcifer tinha o direito de ir e vir, né? Ele queria ter esse direito. E na Bíblia fala que nos céus é adoração a Deus 24 horas por dia. Não tem noite, não tem dia, é adoração. Ou seja, você é escravo. Imagina só você morrer e ir pro céu, hein? Eita, que coisa chata. Escravo. Tem que adorar 24 horas por dia. E Lúcifer decidiu sair decidiu sair. E uma terça parte, sim, dos anjos, que hoje são os daimons, que são deuses, se tornaram demônios, né? Demônios, daimons. Só que existem outros deuses, né? Não nascidos, que foram cultuados e etc. Acompanharam Lúcifer porque tinha a mesma
o mesmo conhecimento, a mesma trajetória, a mesma vivência, e não queria servir mais o Deus cristão, porque o Deus criador. Não o Deus cristão, não, porque o cristão botaram ele como Deus, poderia colocar qualquer um como Deus. Deus esse que colocou o próprio filho na terra para poder ser morto. O Deus é um Deus tão impiedoso que pegou o próprio filho, colocou na terra para que ele fosse morto. Uma coisa que ele poderia resolver assim, ó, pá, com um estalar de dedos. Mas ele colocou. E Lúcifer criou seu reino, que não é o inferno. Lúcifer criou seu reino. Criou-se Lúcifer o seu reino. E outros... E foi dada a sabedoria, né? Que Lúcifer deu a sabedoria para o homem, porque ele se tornou um arquétipo, onde se cultuava a energia dele em vários povos, só que com outros nomes, mas sempre a energia do portador da luz, o portador da chama, a estrela matutina, o planeta Vênus, etc. E aquela história toda que a gente sabe de Lúcifer. E se tornou aquele anjo caído? Não, se tornou um Deus. Ele foi coroado para quem os serviam. Os anjos que com ele desceram e os outros deuses que existem por aí, que muitas da gente a gente não sabe nem quem são, mas existem muitos deuses, o glorificaram e o exaltaram como Todo-Poderoso. Deus Lúcifer. O Deus que não te condena, o Deus verdadeiramente justo, o Deus que não é orgulhoso, que ele não quer você de joelhos dos pés dele pedindo misericórdia. Porque ele quer que nós sejamos nossos próprios deuses. Nossos próprios deuses. Eu sou meu Deus, eu sou meu próprio Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus. Que Lúcifer me deu essa condição de Deus. Mas eu também não sou hipócrita. Porque a humildade dele é tão grande que ele quer que sejamos nossos próprios deuses. Mas ele é meu Deus. E eu o cultuo, e eu reverencio ele porque ele merece. E a minha vida é dele por toda a eternidade. Mestre, o senhor acredita em reencarnação? Acredito porque na Bíblia fala, tá? A Bíblia fala que quando nasce uma pessoa, nasce uma criança, nasce os tendões, nasce aquilo mais lá, nasce isso mais lá. Só não fala que nasce um novo espírito. O que isso significa? Significa da evolução. As pessoas que morrem, evoluem, reencarnam. E tem aquelas que morrem, não evoluem, ou evoluem dentro da espiritualidade para se tornar uma entidade, alguma coisa do tipo. Dentro dos outros cultos, dos outros deuses. Tá, pessoal? Como é conhecido, dentro vamos falar aqui de alguns deuses, vamos falar deuses do voodoo, da religião voodoo, né? Tem vários deuses. É muito Deus mesmo. Mas todos esses deuses reverenciam a Lúcifer. E dentro dos próprios cultos tem um arquétipo, portador da luz, em vários povos. Então essa história de inferno é algo que colocaram para meter medo no ser humano, para dar uma barra, para barrar
o momento ali que ele tem que voltar para estar sempre ali nos pés de Deus ali, pedindo misericórdia. Vocês não pararam para perceber não, poxa? Pedir misericórdia. O cristão, ele é 24 horas pedindo misericórdia. Ele não consegue viver, ele tem que estar ali presente, pedindo misericórdia. Aí você chega na macumba e você mata uma galinha, mata um bode, dá para a entidade. Mas no começo dos princípios de tudo, o próprio povo de Deus lá, de Israel lá, eles sacrificavam animais para Deus. Não é diferente. Simplesmente as entidades, os Exus, as pombogiras, os deuses, eles estão trazendo para si simplesmente aquilo que era doutrina daquela época, né? O sacrifício. Vai para qualquer igreja. Na própria Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala, tem um versículo da Bíblia que fala em dinheiro. Os dízimos, as ofertas. O que é oferta? É palmas? Não. É dinheiro. Tem a história da viúva pobre, que Jesus, ela deu as últimas 2 moedinhas que ela tinha na vida dela, ela deu lá de oferta. Era o quê? Dinheiro. Agora tem vários magistas luciferianos que contam uma outra história de Lúcifer. Então cuidado com o que vocês veem na Bíblia e acreditam. Cuidado com qualquer pastorzinho que chega pra você. Olha, não quer me bater aqui. Qualquer pastorzinho que chega pra você e fala que é isso, é o beabá, é isso e pronto, mas lá e pronto. Entendeu, pessoal? Então, os deuses que eu sirvo é Lúcifer. E a minha quibanda, achem ruim quem achar. Deixa eu matar esse maribundo aqui, tá querendo me picar. E a minha quibanda, ache ruim quem achar, é luciferiana, porque eu quero que ela seja luciferiana. Eu vejo muito magistazinho, um pai de santo aí, que se mostra, que sou isso, que sou aquilo, que isso aqui mais lá, nada melhor que eu sou o top de linha. Mas não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Só gosta de estar mostrando seus bens. Ah, meus bens, isso aqui mais lá, que eu tô conquistando isso, que eu tô conquistando aquilo, eu tô conquistando, eu tô conquistando. Olha aí, olha, conquistando, olha, cor boa, conquistando. Mas isso é conquista minha. Se eu mostrar é para glorificar o nome do meu Deus. Eu glorificava o nome do Deus cristão quando tinha alguma coisa que eu recebia. Por que eu não vou glorificar o nome do meu Deus que de fato está me dando alguma coisa? Alguma coisa, nada. A coisa, né? É complicada a história, pessoal, mas é assim mesmo, é a verdade. Essa é a história de Lúcifer, desse Deus maravilhoso. E nem todo mundo é aceito por ele não, tá? Muitos são chamados. A própria Bíblia fala do Deus lá, cristão lá, e eu trago pra gente mesmo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muito fala assim, eu tenho uma sede por Lúcifer, eu quero conhecer Lúcifer, tal, é chamado, é como se fosse a chama, chamado. Mas quando vai se colocar nos búzios, Lúcifer não aceita aquela pessoa de imediato ou não aceita de jeito nenhum. Porque sabe que é só fogo de palha. Pessoal, essa é um pouco da história de Lúcifer. Meu nome é Mestre Marques de Lúcifer. Mestre luciferiano, mestre em quimbanda, feito por pai Alberto Cão, de uns grandes quibandeiros aqui do Ceará, que hoje está até aposentado, tem 72 anos, trabalha muito pouco, calado. As pessoas conhecem ele como um pai de santo que se aposentou. Porque o verdadeiro mestre
Não está se amostrando. Eu uso o Instagram, uso o YouTube hoje, mas para poder divulgar o meu trabalho, as ferramentas que eu tenho para poder divulgar o meu trabalho e para propagar, para elevar, para pregar o Evangelho de Lúcifer para quem quer. E torno a dizer, pacto com Lúcifer não é brincadeira, pacto com Lúcifer não se faz à distância, pacto com Lúcifer é presencial. Acordo com entidades dá para se fazer à distância. Acordos. Pacto com Lúcifer não tem mais volta. Acordos tem os prazos. Trabalho com amarração, trabalho com destruição, trabalho com prosperidade, trabalho com o que você imaginar eu trabalho. E é isso. Vou ficando por aqui. Esse vídeo vou botar agora no YouTube. Espero que dê o joinha aí, dá o like para que o canal cresça. E etan a todos.